Vocês já ouviram falar sobre reconciliação medicamentosa? Já fizeram? Sabem como fazer? Se não sabem, cola aí que nós vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Maria Priscila, hoje farmacêutica hospitalar. E estou aqui para falar com vocês sobre um assunto de muita importância que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, já fizeram, mas acreditam que nunca fizeram. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva, clica aí embaixo no inscrito, porque toda semana tem vídeo novo com conteúdo super legal para todos vocês, desde estudante, desde balconista e também farmacêutico. Reconciliação medicamentosa. Acredito que muitos de vocês, assim como eu, acreditam que acontece somente dentro do ambiente hospitalar. E eu tô aqui para falar para vocês que não. A gente pode fazer dentro do âmbito hospitalar, pode fazer no balcão da drogaria, pode fazer lá na UBS, em diversos lugares. Primeiro, vamos contextualizar. O que é a reconciliação? Nada mais é do que você relacionar todos os medicamentos que o paciente faz uso. Quem nunca aqui no balcão da drogaria recebeu aquele cliente, aquele paciente, com aquele monte de receita em mãos, jogou lá no balcão e falou assim: moço, moça, vim comprar o medicamento da pressão. Aí você pega todas aquelas receitas, todas elas têm um medicamento de pressão, cada um tem um medicamento diferente, e se fosse fácil, né, ver aquele balãozinho saindo da sua cabeça, estaria escrito assim: meu Deus, ele tá tomando tudo errado. Então a reconciliação nada mais é do que você pegar todas aquelas prescrições que o paciente traz ali para você e relacionar e ver se esse paciente está tomando de forma correta, no horário correto, se esse paciente não está tendo uma duplicidade de terapêutica. Por quê? Principalmente quem depende do SUS. É aquele paciente que vem com esse monte de receita porque ele passou em algum momento com um especialista que iniciou o tratamento, depois o médico com quem ele passou lá no postinho deu uma outra receita com outros medicamentos, não falou para ele se ele tinha que parar com os outros que ele já fazia uso, e aí ele segue tomando. Dali 6 meses, 1 ano, ele passa de novo com outro médico lá no postinho que dá uma outra receita com outros medicamentos, não fala se ele deve continuar tomando ou não aqueles das outras receitas anteriores, e aí esse paciente vai comprando tudo, vai tomando tudo, e aí a diabetes dele, a pressão dele fica toda desregulada, né? Às vezes muito alta, às vezes muito baixa, ele não sabe por quê, às vezes acha que o medicamento que não está fazendo efeito direito, e aí ele vai tomando tudo aquilo sem ter alguma orientação. Então, quando você, farmacêutico, profissional, está de frente com esse paciente, o que você pode fazer? Pegar todas aquelas receitas, todas aquelas prescrições e fazer o seu papel de atenção farmacêutica. Isso é uma das funções que você pode fazer dentro da drogaria, né? Atenção farmacêutica não é somente você estar dentro de um consultório farmacêutico. Você pode fazer ali mesmo no balcão. Ah, mas o interessante não seria eu estar num ambiente apropriado, dentro de um consultório, podendo fazer uma anamnese mais profunda? Claro que sim. Mas se no seu trabalho, né, no seu trabalho atual, você não tem esse espaço,
faça o que você pode nas condições que você tem. O mesmo acontece, com certeza vocês já viram lá na UBS. Vocês já viram aqueles trabalhos lindos que os farmacêuticos de UBS faz? Não só de UBS, né? Que a gente vê muito pessoal de UBS fazendo, mas você também pode fazer lá no balcão da drogaria. De fazer em uma folha única, colocar, colar ou até mesmo desenhar o solzinho nascendo 6 horas da manhã, quais são os medicamentos que ele tem que tomar, né? Pode até, às vezes, né, tem trabalhos que escreve o nome do medicamento, outros pintam a cor do comprimidinho, outros pegam a tampinha da caixinha ali do medicamento e cola, para facilitar desse paciente saber o que ele tem que tomar aquele horário, né? Então, cola o solzinho nascendo, cola o prato ali com o café da manhã, com o horário de almoço, o solzinho da tarde, o jantar, a ceia, para facilitar, para que esse paciente não tome vários medicamentos, muitas vezes com duplicidade, né? Que ele tome somente o que ele precisa no horário correto. Isso é fazer uma reconciliação medicamentosa. É você ajudar esse paciente, né, com todas aquelas receitas médicas, a você orientar ele qual é o medicamento correto para ele tomar, em qual horário certo. Isso você pode fazer dentro de um consultório farmacêutico ou não. Você sabia que essa é uma forma de você fidelizar o seu cliente? Como assim, Priscila? Só vou contar se vocês compartilharem esse vídeo com a galera aí do seu condomínio. Não, brincadeira. Mas compartilha pelo menos com aquele farmacêutico que só quer saber de ganhar o salário no final do mês e que reclama todo santo dia da anuidade do CRF. Pronto, já libertamos uma alma do purgatório. Convida, compartilha aí com essa pessoa. Ou então escreve aí no comentário: Priscila, eu quero saber como fidelizar o meu paciente, que eu vou contar num outro vídeo com vocês, tá bom? Então vamos voltar. Esse trabalho você pode então fazer lá na drogaria ou lá na sua UBS. E como que a gente faz isso no âmbito hospitalar? No âmbito hospitalar é um pouquinho diferente. Por quê? Você não vai estar ali atendendo um paciente que quer comprar um medicamento, né? Ou numa UBS que ele foi lá só, né, na data do mês buscar o medicamento para ele tomar o mês todo. Dentro do âmbito hospitalar, o farmacêutico, quando ele faz uma reconciliação, ele tem o intuito, né? Ele tem o trabalho de melhorar a terapêutica desse paciente. E você pode fazer esse trabalho em diversos momentos. Primeiro, quando ele dá a entrada no hospital, né? Geralmente, se você passa ali num pronto-socorro reclamando, né, se queixando de alguma dor, de algum problema, né, alguma patologia, qual a primeira coisa que o médico te pergunta? Você tem alguma doença já pré-existente? Depois ele te pergunta: faz uso de algum medicamento? Então, aí já começa a reconciliação. No momento que o paciente teve contato com o médico. Mas eu não passei no pronto-socorro. Eu já, né, passei mal, entrei passando mal, entrei na emergência e já fui internado, né? Ou o próprio paciente ou até mesmo um familiar pode passar, né, esses dados do que já faz uso domiciliar. Isso pode começar ali mesmo na recepção, no momento da internação. O profissional que está ali fazendo a ficha de internação, ele já pergunta para esse paciente ou para esse familiar quais são os medicamentos que esse paciente já faz uso. É o correto? Não. Por quê? Porque é o farmacêutico que tem o conhecimento do medicamento. Não menosprezando aquela pessoa que está na recepção, menosprezando a pessoa da enfermagem, que muitas vezes também faz esse papel. Mas por quê?
Quando a gente faz a reconciliação, ela tem que ser completa. Não é simplesmente assim. Seu Antônio, qual é o remédio que você toma? Ah, eu tomo losartana. Vai lá e anota, né? Losartana na anamnese dele. Não, é losartana, mas qual que é a dosagem? É de 25? É de 50? É de 100 miligramas? Quantas vezes no dia o senhor toma essa medicação, né? Então, muitas vezes, essas informações, elas ficam perdidas se não forem bem feitas pelo profissional. Então, o ideal mesmo é que, a partir do momento que esse paciente deu entrada no hospital e ele vai ficar internado, tenha alguém da equipe de farmacêuticos que vá até esse paciente, vá até esse familiar, né, e elabore esse primeiro histórico de reconciliação. Depois, em quais outros momentos que nós podemos e devemos, né, fazer essa reconciliação? Quando esse paciente, ele anda, né, ele é transferido para outros setores do hospital. Às vezes ele está ali na enfermaria, internado, mas ele precisou ir para a UTI. Lá na UTI ele tem uma outra prescrição médica, né? E aí, ele vai continuar tomando o que ele estava tomando lá na enfermaria, né? Ou esse paciente, ele estava na enfermaria, mas ele precisou passar por uma cirurgia de emergência. Depois que ele sai do centro cirúrgico, ele sai com uma outra prescrição médica. Então, o ideal é que em todos os momentos que esse paciente, ele tem mudança de setores, seja feita uma reconciliação. Para quê? Para que não haja duplicidade de terapêutica, para que você evite ao máximo interações medicamentosas, para que você evite efeitos adversos, para que você evite administrações desnecessárias. Isso contribui para a terapêutica do paciente, para que ele tenha alta, né, desse setor ou até mesmo do hospital o mais rápido possível, porque a gente sabe que, por mais que haja higienização, o hospital é um ambiente contaminado. Então, quanto mais tempo esse paciente fica no hospital, ele tem maior risco de adquirir algum tipo de infecção hospitalar, né? Isso contribui também para diminuir custos do hospital, porque administrações desnecessárias, né, como consequência, tem um custo maior para o hospital, né? Você disponibilizar leitos, né, nesse momento de pandemia aí que nós passamos. Quantos hospitais, mesmo particulares, não tinha leito, né? Então, quando você melhora essa terapêutica do paciente, ele tem alta mais rápido, que é uma vantagem para ele, paciente, e é uma vantagem também para o hospital. Diminui os custos com este paciente, principalmente se ele é SUS, né? Que nós sabemos que os recursos do SUS são escassos. Muitas vezes ele pode, né, terminar o tratamento dele em casa. Isso é até um conforto para o paciente, porque ele está num ambiente conhecido, próximo de familiares, né? E também para que você tenha um melhor resultado de todo o tratamento que ele fez ali dentro do hospital. Ah, Priscila, mas assim, onde eu trabalho, nós não temos uma equipe de farmácia clínica e poucos farmacêuticos. É possível eu fazer reconciliação? Sim, é possível. Aí é que entra o que a gente chama de fazer score, né? Não é possível, eu não tenho uma equipe de farmacêuticos suficiente para esse trabalho? Ok, vamos fazer então o que é mais importante, com os pacientes que são mais prioritários. Por exemplo, quais são os pacientes mais críticos? Pacientes que estão dentro de uma UTI, né? Esses pacientes, eles têm uma gama de, né, medicamentos correndo, né, sendo administrado neles, que exige uma atenção maior do que outros pacientes.
Um outro score que a gente pode montar é assim, eu vou selecionar pacientes acima de 75 anos, porque são pacientes que têm maiores comorbidades, são pacientes que são geralmente polifarmácia, que já vem de casa tomando um monte de medicação, aí chega no hospital, entra mais um monte de medicação. Então eu posso selecionar esses pacientes que, dependendo do medicamento que for prescrito, ele tem risco de queda, né? Risco de maiores interações. Então eu também posso selecionar esse grupo de pacientes. Ah, mas mesmo assim, mesmo eu fazendo score, eu ainda não tenho equipe suficiente. Então faça, pelo menos, claro, se for possível, os 2 momentos mais importantes que eu, enquanto farmacêutica hospitalar, considero, que é no momento da admissão, da entrada desse paciente no hospital, né? Porque aí você faz uma relação de tudo que ele já vem lá desde o ambiente, né, da casa dele, né, tudo que ele já vem administrando, né, de uso contínuo. Você entrega essa listagem para o médico que vai começar a acompanhar ele. Olha, doutor, isso aqui é tudo que ele já faz uso, né? Com mais a prescrição que o médico vai fazer, o que deve continuar sendo administrado nesse paciente enquanto ele está internado. Por quê? É importante que o médico coloque na prescrição esses medicamentos que ele faz uso domiciliar, mas que ele deve continuar enquanto internado, né? Tem alguns medicamentos que o médico não pode suspender. E até mesmo para que não haja duplicidade. Quem aqui nunca viu aquele paciente que, se você não fez uma reconciliação, o médico colocou esse medicamento na prescrição dele, porque é padrão do hospital, tá indo lá na fita dele e o acompanhante que está lá dentro do quarto administra esse medicamento porque era o horário que ele habitualmente tomava em casa, né? Então, às vezes, a gente não entende, né? O médico não entende por que aquele paciente está com uma glicemia tão baixa. Claro, foi na fita para ele tomar, por exemplo, a metformina dele depois do almoço, mas o familiar lá dentro do quarto também está administrando. Então, o momento da admissão é muito importante porque o médico vai deixar na prescrição, além, né, dos medicamentos que ele está inserindo na terapêutica, ele também vai colocar os medicamentos que é de uso já domiciliar e que precisa ser continuado. O que for padrão do hospital, ele vai ser colocado na fita para ser administrado. O que o que não for, né? Isso assim, deixa eu deixar bem claro. Isso é o que a grande maioria, né, dos hospitais fazem. Eu, por exemplo, sempre trabalhei em hospitais que, se o medicamento que o paciente toma em casa é padrão no hospital, no momento da reconciliação, a gente conversa com esse paciente, com esse acompanhante e fala assim, olha, esse medicamento pode levar para casa porque vai ser administrado aqui pelo hospital, para não correr o risco de ser administrado 2 ou mais vezes, né? Tem hospitais que, mesmo sendo padrão, se o paciente trouxe, tem uma gavetinha em nome desse paciente, né, lá no leito, né, ali ao lado do leito do paciente, ou mesmo ali na enfermaria, que fica o saquinho com todos os medicamentos que o paciente trouxe de casa, vai ser administrado e no momento da alta é devolvido. É um pouco arriscado, porque se a enfermagem não tiver atenção no momento da alta, de pegar esses medicamentos e entregar, né, para o paciente levar para casa, acaba ficando ali. Por isso que a grande maioria dos hospitais fazem o quê? É padrão do hospital? Então, ó, leva para casa que vai ser administrado aqui do hospital, né? Então, no momento da admissão, você evita este problema.
E aí já você pode ver as interações medicamentosas que tem, seja com outros medicamentos, seja com uma dieta, né, que ele vai usar ali dentro do período dele de internação. E também um outro momento que eu considero de extrema importância é no momento da alta. Por quê? Porque no momento da alta, com certeza esse paciente vai embora com uma prescrição médica, né? E muitas vezes esse paciente vai fazer o quê? Ah, é para mim continuar tomando tudo que eu já tomo em casa, mais isso? Ou eu vou tomar só isso e parar tudo que eu estou antes? Então, é importante que o paciente vá embora sabendo que aquela prescrição que ele está levando embora é só para o tratamento que ele deve terminar em casa ou não. Ele teve contato ali com um especialista, esse especialista trocou as medicações dele, né? Olha, a partir de hoje você não vai tomar mais esses medicamentos para sua pressão, a partir de hoje você vai tomar esses em casa. Então, o paciente ele vai embora sabendo o que ele deve continuar tomando e o que ele não deve continuar tomando, para que ele não chegue lá no balcão da farmácia, ele ou o familiar, com aquele monte de prescrição sem saber o que ele deve tomar ou não. Então, esses dois momentos os dois momentos que eu considero mais importantes da reconciliação dentro do âmbito hospitalar. Se você tiver equipe para que faça em todos os momentos, né, que ele tem passagem para outros setores, ótimo. Ah, eu não tenho equipe, né, não tem perna suficiente para isso, tranquilo. Tente ao menos fazer nesses dois momentos, no momento da admissão e no momento da alta, que você com certeza já vai ajudar e muito esse paciente. Não vamos assim generalizar que é só pacientes que são atendidos no SUS. Guardem sempre essa frase com vocês: o óbvio deve ser dito. Eu, como farmacêutica, não é porque para mim isso é algo óbvio que eu não preciso falar para o outro, né? Nós temos pacientes extremamente leigos, desde não saber ler, né, não ter sido alfabetizado, até mesmo aqueles que não têm conhecimento de horário, que ele se identifica mesmo com figura de um solzinho, de uma lua, para identificar que é o horário que acorda, o horário que vai dormir, né? E aquele paciente que, se você falar para ele, é seu antihipertensivo, ele não vai saber o que é isso. Ele sabe o que é o remédio da pressão, mas ele não sabe o que é um antihipertensivo. Então é importante você falar a linguagem dele para que seja o mais claro possível e para que ele saia dali sabendo o que ele deve e o que ele não deve comprar e continuar administrando em casa, ok? Então, tire esse conceito da cabeça de vocês que reconciliação medicamentosa é somente dentro do hospital, não é. Você pode fazer ela dentro do hospital, você pode fazer ela ali no balcão da sua drogaria, dentro do seu consultório farmacêutico, ali no postinho da UBS, todo esse cuidado de você relacionar todos os medicamentos que já faz uso, né? E colocar qual é o correto, qual é o horário certo, é melhorar a terapêutica dele para que ele tenha resultados melhores, ok? Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem de milhões com todos os seus amigos. Se tiver dúvida, escreva nos nossos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Beijos e até o próximo vídeo.